Olá, muito boa tarde. Aliás, muito boa noite, né, a todos e todas que estão entrando aqui, que estamos acompanhando. O pessoal está chegando aqui na sala. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas introduções. Este aqui é mais um encontro da Conexão Capital com o tema CVM e as novas regras ESG ou SG. Sua empresa está preparada? A partir do próximo ano, as companhias abertas brasileiras terão que ser mais transparentes em relação às suas práticas ambientais, sociais e de governança. É o que estabelece a Resolução 59 da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A norma que altera a Instrução 480 prevê que as empresas forneçam informações novas sobre esses aspectos. O nível de transparência estabelecido pela CVM atende às expectativas dos investidores? Quais serão os desafios para as empresas que as empresas enfrentam hoje na hora de reportar suas práticas ESG? Para debater essas e outras questões, a Capital Aberto se uniu mais uma vez com o Richard Blanchet, dessa vez também com a Gabriela Blanchet, sócios do Blanchet Advogados, que trouxeram esse tema para nós e com muita honra vamos debater ele hoje. Muito boa noite, Richard e Gabriela. Obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade. A gente bota aí no mudo para não atrapalhar, mas eu que agradeço, o Mitchell. É uma honra muito grande poder participar desse evento. Nós tivemos aí, né, 770 inscritos, então realmente é um tema que desperta muita curiosidade, uma busca de norte por parte de todo mundo. E esse espaço da Conexão Capital é um espaço muito bacana, porque a gente consegue discutir esses temas, que são temas contemporâneos, são os temas que realmente despertam essa atenção, e poder também ter, depois a gente vai apresentar, né, poder trazer convidados que realmente fazem a diferença, como a Flávia, com a Karen, depois aí você vai se apresentar a todos, mas basicamente é isso. Super obrigado por todo mundo que está entrando. Eu espero que todos gostem do evento, que a gente consiga colocar um pouquinho mais de luz sobre esse assunto. Gabi. Bom, olá, boa noite a todos. Mitchell, nós que agradecemos aqui o espaço para discutir, como o Richard já adiantou, um tema super importante, super atual. Agradeço também estar aqui na companhia da Flávia, do Cacá, que gentilmente se disponibilizaram para participar aqui hoje conosco. E eu fiquei com a missão de começar, não sei se eu já estou autorizada a começar, Mitchell, você que... Acho que eu só vou dar uma boa noite rapidinho também para a Flávia Santana, que é diretora da CVM, e também ao Carlos Takahashi, vice-presidente da Ambima, responsável pelo Grupo Consultivo de Sustentabilidade e também presidente da BlackRock Brasil. Muito obrigado, Flávia e Cacá, também por estarem conosco. Só dando uma boa noite para vocês e boas-vindas. Boa noite, eu também quero agradecer a Capital Aberto e ao Escritório Blanchet Advogados por esse evento, pela oportunidade, né, de participar dessa conversa, e saúdo o nosso mediador, Mitchell, e os demais participantes, Muito Gabriela, obrigado, Richard e Cacá, e também toda a audiência que nos assiste hoje. Boa noite também, boa noite a todos, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, prazer estar aí batendo esse papo aí com Flávia, com o pessoal da Blanchet Advogados, e Mitchell, obrigado aí, e prazer enorme estar aqui com vocês todos, e que tenhamos aí um bom bate-papo aqui. Obrigado. Vamos sim. Timaço para a gente conversar sobre esse tema. Então, eu vou passar agora sim a palavra para a Gabriela. Por favor, Gabriela, fala um pouco da sua missão aí na noite de hoje, né? Que é colocar todo mundo na mesma página, praticamente. Exatamente. A gente vai começar com uma pequena introdução sobre o tema, né? Eu sei que já tem muita gente que acompanha o tema já há algum tempo, mas com a missão aqui de colocar todo mundo na mesma página e contextualizar, eu fiquei encarregada por fazer a introdução aí. Já vi que tem muitos amigos, muita gente atuante na área aqui, ESG, bom ter todo mundo aqui presente com a gente hoje. Mas vamos lá, a ideia é a gente falar sobre trazer, né, a contextualização. Eu pulei a parte, todo mundo já me conhece, eu sou Gabriela Blanchet, sócia do Blanchet Advogados, atualmente também sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial,
participo de algumas comissões aí no IBGC e também representando a ISO aqui no Brasil, na ABNT. Mas, enfim, eu queria trazer para vocês um pouco, falar de sustentabilidade, porque muita gente ainda liga muito o conceito de sustentabilidade ao meio ambiente, às questões ambientais, quando, na verdade, o conceito de sustentabilidade ele é muito mais amplo, né? Ele é um princípio que assegura que as nossas ações de hoje não vão limitar a gama de opções, sejam elas econômicas, sociais e ambientais, disponíveis para as futuras gerações, né? E aí eu gosto sempre de começar as minhas aulas, as minhas palestras, com uma citação do livro, para quem já atua na área de sustentabilidade, de 1997, do John Elkington, que é um dos pioneiros nessa área, consultor, inclusive, nessa área até hoje, quando ele fala lá atrás, em 1997, que a transição para o capitalismo sustentável será uma das mais complexas revoluções que a nossa espécie já vivenciou. Estamos embarcando em uma revolução cultural global que tem como epicentro a sustentabilidade. Ela tem a ver com valores, mercados, transparência, ciclos de vida de tecnologias e produtos e tensões entre o longo e o curto prazo. E as empresas, mais do que governos ou outras organizações, estarão no comando dessas revoluções, um comando que se exercerá pelos princípios da governança corporativa. E é interessante quando a gente lê essa citação do livro do John Elkington, que ela parece super atual, né? Na verdade, ela continua super atual, né? Porque de fato é isso que a gente tem visto agora de uma forma muito mais exponencializada, digamos assim, né? Lá atrás ele falava então da sustentabilidade, trazia o conceito do triple bottom line, que é o tripé da sustentabilidade, que são os 3 pilares, né, que ele trazia como pessoas, planeta e profit, naquela época, que significava uma performance econômica, né, mais otimizada e sustentável. E a ONU, em 2015, fez uma modificação, acrescentando mais alguns pilares, digamos assim, né? E trocou, se vocês repararem, o profit por prosperity, né? Que é você ter a prosperidade de todos os seres humanos, seja econômica, social, tecnológica, em harmonia com a natureza, né? Então, a ONU trouxe mais alguns P's aí como pilares da sustentabilidade em 2015, que é a parceria, a paz, que é muito relevante nos tempos atuais que estamos vivendo, né? Planeta e pessoas. E hoje se fala em mais um P, que é o propósito, né? E se vocês forem ler a ISO 37000, recém-lançada agora, que trata da governança das organizações, ela traz todos os seus princípios e conceitos girando em torno do propósito. Então, hoje já se fala em mais um P aí nos pilares da sustentabilidade, que é o P do propósito. E aí é importante ressaltar o papel da ONU como um ator relevante para essas discussões. Há quem pense que as discussões sobre ESG são discussões recentes, quando, na verdade, se vocês repararem nessa linha do tempo que eu montei rapidamente aqui com os principais eventos, organizados, eventos, conferências pela ONU, desde 1972 que se discute as questões ambientais, sociais e de governança, quando teve a primeira conferência do meio ambiente humano em Estocolmo, na Suécia. E desde então, a ONU, que atualmente tem 193 países membros, vem fazendo um trabalho muito relevante no que diz respeito às questões ESG. E aí eu destaco o relatório do Nosso Futuro Comum, que foi um relatório que trouxe oficialmente o conceito de desenvolvimento sustentável para a discussão. E em 2004, e aí trazendo um pouco agora para o conceito de ESG, né, por que surgiu o ESG, surgiu essa sigla ESG a partir de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, com o desafio, né, de que essas instituições financeiras realmente integrassem esses fatores ESG, na sigla em inglês, que é Environmental, Social and Governance, e ASG na sigla em português, que é Ambiental, Social e de Governança, no mercado de capitais. E aí, a partir desse desafio, então, começou-se a discussão sobre essa efetiva integração e a ONU conseguiu trazer, né, todo um sistema financeiro de mercado de capitais para a mesma página, para o debate, para a discussão da importância dessa integração do ESG
a estratégia dos negócios, né? Em 2012, nesse sentido, foi criada também a Sustainable Stock Exchanges, que é justamente com o objetivo de promover esse diálogo com os investidores, com as companhias e com os órgãos reguladores na busca de um investimento responsável de longo prazo, e aí todos em conjunto trabalhando para a divulgação de informações ESG. E em 2015 foram lançados os ODS, os 17 ODS, tão conhecidos ODS da Agenda 2030, com um plano de ação que traz 169 metas, e foi assinado também o famoso Acordo de Paris, que foi considerado a COP21, que é um acordo que visa a redução da emissão dos gases de efeito estufa, discutida agora nessa última COP26, que aconteceu em 2021, na Glasgow, na qual foi assinado um compromisso dos países na busca da limitação do aquecimento global a 1,5 grau centígrado. Então, se vocês pararem para pensar, os ODS, eles são basicamente divididos em 2 grandes tópicos, que é pessoas e planeta. E no Brasil? No Brasil, é uma curiosidade interessante, acho que quem atua na área societária sabe que o princípio da função social, por exemplo, existe na nossa legislação societária desde 1940. E ele foi incorporado à nossa legislação, a Lei das SAs, em 1976. E hoje ele ganha aí os holofotes na sigla ESG, mas ele já vem nos acompanhando, pelo menos na legislação, há um bom tempo. E o que significa quando a gente fala atuar no interesse da companhia? A gente deve interpretar que essa atuação no interesse da companhia, ela deve vir numa dimensão que não individualizada, né, que privilegia a maximização dos lucros, como antigamente, né, a gente sabe do Milton Friedman, que pregava, né, o capitalismo para shareholders. Hoje já se olha numa dimensão mais social, da empresa atuando em prol dos seus stakeholders. E a Constituição de 88, que foi promulgada totalmente inspirada na Declaração de Direitos Humanos, trazendo muito forte os princípios da dignidade da pessoa humana e muito forte as questões ambientais. E aí eu, a título de exemplo, coloquei o artigo 225, que é um artigo que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, a Constituição de 88 também já traz muito forte esse conceito de sustentabilidade. E aí nós vimos, né, desde que o mundo está sempre se transformando, mas aí veio a pandemia. E a pandemia trouxe uma mudança do ambiente de negócios totalmente acelerada, e muitos conceitos que estavam sendo discutidos anteriormente começaram a ser discutidos de uma forma muito mais acirrada, muito mais forte, né? E aí eu gosto dessa charge, porque essa charge ela demonstra o efeito que a pandemia trouxe para a vida das pessoas. Começou-se a olhar para a marolinha da Covid, mas depois se percebeu que depois dessa primeira onda viriam muitas outras ondas, né? A onda da recessão que nós estamos vivendo, da inflação, a onda das mudanças climáticas e até, efetivamente, caso nada aconteça, a onda do colapso da biodiversidade. Então, as empresas passaram a prestar mais atenção e a olhar mais para o futuro e menos para o retrovisor, né? Acendeu-se uma luzinha vermelha aí. E aí passou-se a falar muito em economia circular, muito em economia regenerativa, o donut economy, economia verde, muitas, né, denominações. E o que é exatamente isso, né? Nunca antes se falou tanto numa economia circular. É você não produzir lixo. E aí eu gosto dessa charge porque ela demonstra muito bem onde estamos. Nós estamos na economia linear, tentando chegar numa economia de reciclagem, para um dia, quem sabe, conseguimos atingir esse objetivo de uma economia circular, que é uma economia que não produz lixo, que não produz descarte, né? Que não produz o descarte final do produto. E aí se vê o surgimento de uma sociedade cada vez mais conectada, uma sociedade
cada vez pedindo maior posicionamento das empresas, das organizações, uma convergência para um capitalismo de stakeholders, no qual as empresas devem olhar para todas as partes interessadas e não somente para a geração de lucro para os acionistas, que demanda uma mudança muito profunda no mindset, né? E essa mudança deve ser refletida na prática, mais do que nos discursos e nos reports, né? E isso impacta profundamente na agenda dos conselhos e da alta gestão, né? Os conselhos passaram a gastar mais tempo interagindo mais proximamente da gestão, começaram a olhar, a buscar uma forma de incorporar esses princípios ESG na estratégia do negócio, olhando para o futuro, começaram a prestar atenção nos impactos que essas empresas causam para o meio ambiente, para a comunidade, para o seu entorno, ou seja, houve realmente uma mudança na postura tanto dos conselhos quanto da alta gestão com relação a essas questões ESG. E aí, enfim, surge a pergunta, né? Com a demanda da sociedade cada vez mais ativista, cada vez mais conectada por maior transparência, né? Como as empresas devem atuar nesse cenário complexo, né? Envolve tanto a atuação regulatória quanto das partes interessadas. E aí eu quis trazer para vocês um pouco fiz um recorte do que tem acontecido no mundo e no Brasil com relação à regulação e à busca dessa padronização e formas de divulgação e de reporte de métricas ESG, num prazo muito curto de tempo, né? Muita coisa já aconteceu. Começando pela Comissão Europeia, que em junho de 2020 promulgou diversos regulamentos e diversas diretivas para a promoção do investimento sustentável, na busca dessa taxonomia para a divulgação de informações ESG pelas empresas e atores do mercado. Depois, na sequência, em setembro de 2020, nós vimos a criação do The Value Reporting Foundation, que é uma junção de 5 organizações conhecidas, organizações que são standard setters no contexto mundial, que é a CDP, Disclosure Inside Action, CDSB, Climate Disclosure Standards Boards, a GRI, que é uma das mais conhecidas hoje para a elaboração dos reports, International Integrated Reporting Council, e a SASB, que também é muito conhecida, especialmente na questão relacionada às finanças, né, sustentabilidade e nas indústrias. E aí, essas organizações resolveram se juntar para discutir exatamente um padrão de relatório global que inclua tanto informações financeiras quanto informações não financeiras de sustentabilidade. Após esse movimento, o Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2021, lançou também o seu guia e fez uma proposta que as empresas se comprometessem a atuar para um capitalismo de stakeholders e estabeleceu 34 métricas, que incluem divulgações não financeiras centradas em 4 pilares: pessoas, planeta, prosperidade e princípios de governança. Logo após isso, em julho de 2021, a ISE, da B3, refez todo o seu questionário, né? A ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, para deixá-lo justamente mais aderente às necessidades do mercado quanto às informações ESG. Ele foi lançado em julho de 2021, e o Bacen, em setembro de 2021, logo na sequência, lançou também 6 novas normas regulando justamente os riscos sociais, ambientais e climáticos no sistema financeiro nacional, que entrarão em vigor a partir de dezembro de 2022, desse ano. Na sequência, foi criada, em novembro de 2021, a International Sustainability Standards Boards, ISSB, criada na COP26, capitaneada pela International Financial Reporting Standards Foundation, que se juntou com a The Value Reporting Foundation, que são aquelas 5 organizações que eu falei lá no início, e que também recebem o suporte da IOSCO, que é a International Organization of Securities Commissions, do TCFD, que é o Task Force on Climate Related Financial Disclosure, e do próprio World Economic Forum,
na busca justamente de se criar uma base global, padronizada e comparável para a divulgação dessas informações ESG, e eles acabaram de lançar agora em março um primeiro conjunto de minutas, são minutas focadas mais nas questões gerais de sustentabilidade, nas questões climáticas, que estão submetidas a comentário aí até julho desse ano. E em dezembro de 2021, a CVM, então, promulga a resolução número 59, que inclui a divulgação de informações sobre aspectos ambientais, sociais de governança corporativa no formulário de referência da IN 80 da CVM, para entrar em vigor, na verdade já está em vigor, mas para, né, que as empresas comecem a divulgar a partir de 2023, e aí vocês podem estar estranhando IN 80, não é 480, a 59, continua em vigor, depois eu vou dar um spoiler aqui, mas a Flávia tem autoridade no assunto, vai explicar melhor todo esse processo, mas, de fato, a resolução 59 da CVM veio justamente para incluir essas informações ESG no formulário de referência das empresas listadas. E, por fim, agora em março, a SEC, a Securities and Exchange Commission americana, né, a SEC, deu a sua Response to Climate and ESG Risks and Opportunities, propondo regras também para a divulgação climática, incluindo o mapeamento das emissões de gás de efeito estufa, riscos relacionados ao clima, e diversas outras informações que devem agora ser apresentadas pelas empresas listadas nos Estados Unidos, inclusive empresas estrangeiras, e aí inclui-se as brasileiras, listadas também lá nos Estados Unidos. Enfim, como vocês podem ver, o mundo todo está correndo atrás, né, de como essas informações devem ser prestadas, devem ser divulgadas, como elas devem, né, ser consideradas, medidas, inclusive, e monitoradas. E aí eu passo a palavra agora para o Richard, para ele entrar mais a fundo no texto da IN 59, no que ela trouxe de novidade aí para os nossos formulários de referência aqui das empresas aqui no Brasil. Richard, está com você. Obrigado, Gabi. Assim, vocês vejam que a Gabi fez um corte de 2020 para cá, porque se ela começa a voltar para trás, ela vai pegar um mundo ali. E essas são as principais, mas a gente está sendo bombardeado por vários guias, e aquele que tem olhar de investidor, aquele que tem olhar de... Então, você vai ter a Ambima, lançou seu guia, a ABC lançou seu guia. Então, tem um mundo de coisas acontecendo aí. E aí, só para contextualizar, ou seja, essa agenda ESG, ela não tem volta. Ela é cultural, é uma transformação cultural, né? Isso não significa que a gente não vai ter problema. Lógico que a gente vai ter. Já até vi algumas perguntas que a gente vai responder depois, né? Greenwashing, todos os washes, mas o fato é, a sociedade nunca avança de maneira linear. Ela sempre vai avançar, parece aquele jogo de dados, né? Avança 3 casas, fica 2 rodadas sem jogar, volta uma casa, mas você sempre chega no final do jogo de dados. E a gente vai chegar no final desse jogo de dados, e as empresas que não se atentarem para isso vão sofrer as consequências de várias maneiras. Vou entrar rapidamente aqui, falar sobre a resolução 59, para contextualizar. Então, era importante ter essa contextualização, ou seja, é um movimento super bem-vindo da CVM, era aguardado, né, tão aguardado, né, a Flávia vai estar aqui para falar, assim como o Bacen acabou de lançar a sua, e a SUSEP está para lançar a dela também. Então, deixa eu só botar aqui, pronto. Subiu para vocês? Então, vamos lá. Então, também vamos só um poucos slides. Nós vamos falar, então, da resolução CVM. Então, agora nós vamos falar só da resolução. Então, entendemos o contexto, vamos falar da resolução. E aí, o objetivo dessas 2 falas iniciais é contextualizar todo mundo, é botar todo mundo na mesma página, e a gente sabe que nosso público tem pessoas altamente especializadas e pessoas ainda tentando buscar informações a respeito. Um detalhe, nós batemos, já explodimos aqui o máximo do Zoom, as outras pessoas já estão indo para o YouTube, tá? Vamos lá. Então, nós tínhamos a 480, né, que é a grande norma que regula a entrada das empresas no mercado de capitais, e com seu formulário de referência. Ela é revogada, substituída pela 80, e a resolução 59, que modificava e punha, que veio para exigir essas informações ESG
na 480, agora passa a valer para 80, a Flávia explica isso aí melhor para a gente, tá? Mas o que é importante? Tá vendo? Aqui é um grande ponto, tá? Como é que você tratava a questão ambiental na resolução, na instrução 480, tá? Risco socioambiental, o que já era um grande avanço, e refletia o seu tempo. E o que faz, então, a resolução 59? Ela quebra o risco socioambiental em riscos sociais, ambientais e climáticos. Vejam que eu não falo nem mais de ambiental só, eu quebro inclusive o ambiental. Então, eu dou luz ao social e quebro o ambiental do climático, como inclusive já fez o Bacen e vem da TCFD, que é o grande guia de todo mundo na questão ambiental. Tá? Então, isso se refletiu também na política ambiental, que se torna política de conformidade ambiental, social e de governança. Então, você vê que os primeiros movimentos da 59 que a gente percebe lá dentro é foco e amplitude. Ou seja, eu saio do ambiental, porque realmente a sustentabilidade era atrelada ao conceito só ambiental, e eu migro para social, ambiental e governança, mas eu ainda quebrando o ambiental e climático, porque eu quero entender do ambiente como um todo e como você está se preparando para as mudanças climáticas, que todo mundo sabe, e nós estamos falando de afetar brutalmente a economia por questões de seca, enchente, cadeia de valor, etc. Aquela famosa declaração do CEO e do DRI, né, do presidente, que ele declara que leu o relatório, leu o formulário de referência, que está tudo ok, e ele tinha uma declaração muito forte da situação econômica e financeira da companhia. Olha que mudança bem bacana. Eu não falo mais da situação, eu falo da atividade do emissor. Portanto, eu estou falando também das externalidades, positivas ou negativas. Então, a minha declaração no formulário de referência, então, ela ganha um holofote, que já vinha lá em cima falando de social, ambiental e climático, governança, e agora eu falo das atividades como um todo. Né? Canais de comunicação, como canal de denúncia, ou canais que permitam que questões de conformidade cheguem ao Conselho, continuam lá, só que a CVM, na 59, reforça que esse canal tem que falar de ESG também, conformidade e ESG. Precisaria falar ESG conformidade? Talvez não, porque conformidade é conformidade de toda a legislação, mas eu quis mais, eu quero que questões de ESG, mesmo que não sejam legais, sejam reportadas ao Conselho. Né? E o próprio conceito de compliance, de cumprimento da legislação, muda também para reforçar questões ambientais. Então, eu acho que esse primeiro lote de alterações da 59, ela vem para jogar luz. Para de olhar socioambiental ambiental e vamos olhar social, ambiental, climático e governança. Né? Isso se reflete em todas as declarações, as informações que eu presto. Tá? Então, acho que isso ficou muito claro nesse primeiro lote de dispositivos contidos na resolução 59. Tá? E logo na sequência, então ela primeiro dá, não é necessariamente nessa ordem, né, Flávia? Mas, enfim, ele tem esse conjunto, e aí ela vira e fala o seguinte: olha, assim como eu tinha aquele anexo 24A do Código Brasileiro de Governança Corporativa, agora eu criei um de ESG, uma parte lá, e falo: olha, em relação ao ESG, me informe, ou explique por que me informe como você adotou, ou explique por que não adotou. Se você tem um relatório, se você emite um relatório anual, um documento similar, em que você divulgue as suas informações ESG. Né? E se você, então, veja que a CVM não disse qual que você vai usar. Ela falou o seguinte: só me informa se você divulga suas informações ESG em algum documento anual, em algum relatório anual. Mas não é só isso, não. Você disse que você usou, mas eu gostaria de saber também qual foi a metodologia, que você informe para a gente qual foi a metodologia que você usou para a elaboração do seu relatório. Isso guarda uma correlação da dificuldade, da proliferação de relatórios, guias. Então é o seguinte: então tá bom, eu não tenho como impor um para você, isso é uma percepção minha, tá, Flávio? Depois você confirma. Mas então, não estou te impondo nada, mas diga se você fez, qual a metodologia que você usou, onde eu posso encontrar esse relatório na internet, e se esse relatório foi auditado ou revisado por entidade independente. Aqui duas questões interessantes, né? Se a gente olhar nesse relatório, eu também quero que você me diga se você se considerou os ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a TCFD, que é realmente o guia de todo mundo na ambiental.
Isso também é uma leitura minha, que é uma certa não indução, mas uma, tipo assim, porque normalmente, quando você monta o relatório, monta a matriz de materialidade, você olha para o ODS, você olha para o TCFD. Então, você vai ter que informar se você levou em consideração essas duas bases. Tá? Depois ela fala também, se você também, na elaboração desse relatório, além de considerar ODS e TCFD, se você trabalhou numa matriz de materialidade, se você trabalhou com indicadores-chave. E, por fim, a emissão de inventários de emissão de gás estufa. Tá? Então, esse é um relatório que todo mundo vai ter que preencher, informando isso. Se fez, e se não fez, por que não fez. Tá? Então, o que é importante aqui? É o conceito de ter relatório, qual é a base que você usou de fontes, você trabalhou numa matriz de responsabilidade com indicadores-chave, e é isso que eu quero entender, e aí todo mundo vai tentar, e aí começa a confusão, né? Que relatório usar, né? Dado que tem relatório para todo lado, né? E aí, uma questão interessante, né? Se a gente pegar um relatório da Comissão Brasileira que acompanha o relato integrado, o Brasil já é o 4º país que mais publica relato integrado no mundo. Pouca gente sabe disso, mas você tem várias empresas brasileiras que têm relato integrado, usando a metodologia do relato integrado, mas tem vários outros usando outras metodologias. Né? E todo mundo bebe da mesma fonte, gente. Eu não vou repetir aqui porque a Gabi falou, mas basicamente eu pego o relatório integrado, o relatório de sustentabilidade, que é o nome mais comum, mas eu me socorro dos ODS, do TCFD e do SASB e do GRI. Esses 4 aqui são realmente estándares internacionalmente reconhecidos. Então, quando a gente fala que tem muita coisa, mas tem muita coisa vindo tudo mais ou menos dessas 4 fontes aqui, tá? A gente percebe muito claramente que essas 4 fontes estão influenciando. E aí, nesse trabalho da Value Report Foundation, o objetivo, aí, ISSB, eu acredito que ela rapidamente vai chegar num padrão de relatório, tá? E vai ser, presta atenção para quem não está acompanhando, a ISSB é ela que já divulgou 2 primeiras normas ali, mas ela vai chegar, e o Brasil tem todo mundo aí, que a gente já viu aí com a Gabi, tá? Bom, e a matriz de materialidade, então, que a CVM fala para a gente olhar, né? Quando ela fala para a gente olhar a matriz de materialidade, como é que você monta a matriz de materialidade? Né? Normalmente, aqui super rápido também, você seleciona fontes, essas fontes todas, GRI, TCFD, EASY, EASY da B3, guias, seleciona as fontes, né? Os standards, mas a gente sempre recomenda reconhecer que seja, na medida do possível, que você use standards reconhecidos internacionalmente, porque você já está se comparando, você tem padrões de comparabilidade a partir do momento que você usa standards reconhecidos internacionalmente. Tá? Faz benchmark com outras empresas do setor e principalmente pesquisa com stakeholders. Com isso, você identifica temas materiais com base no princípio da relevância, que você não vai conseguir pegar todos os estándares de tudo quanto é coisa. Você tem que separar aqueles que são materiais para o seu negócio e validar com a liderança, que é turn of the top. Se a liderança está engajada, esqueçam, nada disso vai funcionar. Fazer a correspondência desses temas com os estándares, definir métricas, indicadores e compromissos, uma estrutura de governança que possa acompanhar a implementação, execução e aperfeiçoamento desse modelo, com base também no princípio da proporcionalidade, tem que ser estrutura que cabe no bolso, que cabe no tamanho da sua empresa. Tá? Então, as empresas são muito diferentes, gente. São setores diferentes, tamanhos diferentes. Então, e o famoso monitorar, auditar, comunicar e aprimorar. Né? Um dado importante. Por que a CVM coloca a luz na matriz de materialidade? Ela é essencial não só para a questão da gestão de risco ambiental, social, climático e governança, mas para a estratégia. Então, ela deve ser vista com um olhar estratégico e de oportunidade, além dos riscos. Tá? Um exemplo aqui, só para todo mundo não ficar no ar. Tá? Esse guia do WTC, mas temos guia da Ambima, temos guia da ABPC, temos vários guias bons no Brasil também. Tá? Esse do WTC eu gosto muito porque ele pega aqueles 4 pilares que a Gabriela falou, né? Princípios da governança, planet, people e prosperity, seleciona quais são, por exemplo, pegar governança. Ele faz isso para todos os pilares. Tá? Então, governança. Quais são os ODS que mais se conversam com governança? O 12, 16, 17. Então, a partir dele, ele monta toda uma matriz. Eu não vou ler aqui para vocês, óbvio, tá? Mas eu queria que vocês percebessem a lógica da montagem. Né? Então, como é governança, ele separa aqui
temas que eles consideram materiais, que é propósito, qualidade dos órgãos de governança, engajamento com stakeholders, comportamento ético, risco no sentido de gestão de risco, tanto de risco quanto de oportunidade. Para cada um desses temas, ele define métricas, tá? Métricas. E olha que interessante, onde é que ele vai definir essas métricas? Nas fontes internacionais, ó, GRI, SASB, e aqui ele só falando de GRI e SASB, mas tem empresa que usa o UNCTAD, usa a ISO B3, então você vai buscar essas fontes. É assim que o pessoal tem feito, tá? Então, isso é a questão do relatório. Você tem relatórios que vai padronizar em algum momento para a SSB, e todo mundo está usando GRI e aqueles que a gente falou, dessa maneira que a gente constrói essa matriz de materialidade. Tá? Interessante que a CVM também joga luz na questão da diversidade e inclusão. Eu poderia, teoricamente, quando eu falo sobre ESG, eu não vou estar falando sobre isso dentro do social, mas a CVM pede para a gente falar, partindo da 460, que não falava da diversidade, agora, expressamente, você tem que informar os grupos de diversidade que você tem no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal e entre os empregados, considerando os diversos níveis hierárquicos. Então, e não é só gênero, raça, etnia, etariedade, LGBTQIA+, e todos os pilares da diversidade. Tá? E se você tem compromisso específico assumido para a diversidade, vai chegar em quantos representantes dos pilares, até tanto, e como é que eu vou medir isso aí. E também a questão da remuneração dos administradores, em que eu não tinha critérios de ESG atrelado à remuneração, e agora a CVM pergunta, você tem critérios de ESG atrelados à sua remuneração? Não tenho, ela não deu nenhum direcionador específico, mas interessante que, embora a gente fale de administradores, isso vale para diretores, estatutários ou não, membros do Conselho Fiscal, comitês estatutários e o COAUD, Comitê de Risco, Finanças e Remuneração. Tá? E aqui tem um grande desafio de como é que eu crio metas que sejam desafiadoras, aderentes estratégicas e indutoras de práticas equitativas. Aqui tem uma discussão grande sobre remuneração. E para concluir a minha fala inicial, e assim eu encerro a questão da resolução, não tinha como fugir, todo mundo que me conhece um pouco mais sabe que eu gosto muito desse tema da responsabilidade dos administradores, porque a gente já tem na lei brasileira, no artigo 154, o dever do administrador de atuar no sentido de respeitar a finalidade da atribuição daquele órgão, ou seja, cada órgão da governança, conselho, diretoria, ele foi criado por uma razão, é como se fosse um órgão do corpo humano. Quando cada órgão da governança funciona na sua plenitude e harmonia com os outros órgãos, o corpo humano, a empresa, ela avança de uma maneira muito mais sustentável. Né? E como é que isso se traduz na lei brasileira? Se traduz em que todos os administradores têm que atuar no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e a da função social, que a Gabi já comentou, que nos remete para o ESG. Tá? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, recentemente, a gente teve a notícia que a acionista, que a Client Earth, que é uma ONG, entrou com uma ação de responsabilidade contra os membros do Conselho de Administração da Shell, porque eles não se prepararam para as mudanças climáticas, como as mudanças climáticas afetariam a Shell. Então, vai começar a acontecer. E aí, recentemente, a gente acabou de ver, publicado hoje, que a Vale a SEC entrou com uma ação contra a Vale, porque a Vale teria, segundo, a Vale já se defendeu dizendo que não é o caso, mas veja que ele fala que a Vale teria manipulado as auditorias de segurança, certificações, etc. Mas o que eu chamo a atenção é que a ação ela fala muito que os investidores foram enganados com as divulgações ambientais, sociais e de governança. Né? Ou seja, aquelas declarações todas que todo mundo tem que dar no formulário de referência, todo mundo confia naquilo. Né? Da onde surgiu essa decisão de entrar com a ação contra a Vale? De uma força-tarefa ESG criada pela SEC. Então, a SEC está olhando para o que você está divulgando, se está consistente, se não está, e ela menciona, então, que dado que você divulgou a informação, segundo ela, se é falsa ou errônea ou com fraude, não importa, você violou a legislação antifraude, mas também os relatórios de sustentabilidade. Então, a informação falsa, ou pretensamente falsa, que qualquer um divulgar, passa a estar sujeito a um escrutínio. Então, eu acho que, só puxar aqui, essa questão da responsabilidade do administrador é algo que vai chegar aqui
do ponto de vista aí, para quem ainda tem uma discussão muito grande, greenwashing, todos os washings aí, tem consequências para os washings todos que ele está falando, né? Então, eu acho que as empresas, em algum momento, vão ficar nesse dilema. Não é nesse dilema, não tem dilema, não, aqui só tem um lugar para ir para frente. Mas, se eu divulgo informação falsa ou meta falsa, não sei o quê, eu tenho um problema de misleading no mercado. E se eu divulgo tudo certinho, mas com compromissos muito frágeis, talvez o mercado vai cobrar. Mas, enfim, aí com nossos 30 minutos que a gente tinha aqui, 15 e pouco de cada um, Mitchell, a gente acho que finaliza aqui o que seria a contextualização do que essa onda veio, e ela veio em regressivo, e como que a Resolução 59 tratou disso de uma maneira mais tentar explicitar um pouco. Pois é, Richard, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver um panorama tão completo sobre o tema como a gente está vendo hoje à noite. Obrigado a Gabriela aí, parabéns pelo poder de síntese também. O pessoal aqui está parabenizando você também aqui no chat. Queria dar um alô também para o pessoal do YouTube. São 100 pessoas agora no YouTube também acompanhando a nossa discussão. E o Richard já trazendo aqui mais detalhes sobre a resolução em si, porque, é claro, a gente quer ouvir da Flávia um pouco de bastidor também, algumas explicações adicionais em relação ao que o Richard trouxe. Inclusive, Flávia, a gente falando aqui, né, a resolução CVM número 59, mas, pelo visto, são temas contidos nessa resolução que foram republicados pela resolução número 87. A Gabriela até citou isso também na apresentação dela, são alguns pontos aí que deixaram o mercado um pouquinho confuso. E uma outra coisa também, Flávia, que o mercado ficou se questionando, é porque a CVM não foi mais prescritiva nessa resolução. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que foi também a discussão até que esse conteúdo fosse republicado nessa resolução, para tentar endereçar aí também essa dúvida do pessoal que se pergunta por que a CVM não foi tão prescritiva como, por exemplo, a SEC hoje nos Estados Unidos acaba sendo. Por favor, vou deixar a palavra com você e, mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso debate. Obrigada, Mitchell. Para começar, eu preciso fazer a ressalva de praxe, né, de que as opiniões que eu externar são pessoais, são de minha inteira responsabilidade, elas não refletem necessariamente o entendimento da CVM. Essa ressalva é importante e é inerente ao fato também de que o colegiado da CVM, onde eu atuo desde 2019, é um órgão composto por até 5 membros, eu sou apenas uma componente, e com uma visão que não necessariamente coincide com as dos demais. É claro que quando eu estiver falando aqui do que está contido nas normas e em outros atos não normativos oficiais emitidos pela CVM, nesse contexto, esse conteúdo não é uma questão de opinião pessoal, mas só para fazer a ressalva aqui. Bom, eu vou ter a vantagem de já me valer dessas excelentes apresentações feitas pelo Richard, pela Gabriela, tanto sobre esse contexto histórico evolutivo, né, como o panorama mesmo das próprias alterações trazidas pela Resolução 59, que foi muito completa realmente. Então, eu vou procurar aqui evitar repetições e destacar as questões que me parecem relevantes. Com relação a esse esclarecimento inicial, é até curioso, né? Porque a CVM realmente buscou levar clareza ao colocar a republicação, né, e gerou essa dúvida de revogação. Olha, não houve qualquer revogação da Resolução 59, que foi editada no ano passado, em 22 de dezembro, e ela já foi editada com a previsão de vigência a partir de 2 de janeiro de 2023. Né? Então, esse conteúdo novo do qual a gente está falando aqui agora, ele entra em vigor em janeiro do ano que vem. De onde veio o ruído, né? Uma repercussão equivocada na mídia de que essa recente edição da Resolução 87, de 31 de março passado, não foi entendida essa questão da republicação. Então, se entendeu que, olha, ela revogou a 59. Mas a 59 pode parecer confuso, mas não é fácil esclarecimento. A 59, na verdade, é uma norma que altera a norma base, por assim dizer, que rege o famoso formulário de referência, né? Que, em linhas gerais, aí depois das demonstrações financeiras, é o principal documento de prestação
de informação periódica pelas companhias abertas, né, à CVM e ao mercado, e à sociedade como um todo. O conteúdo desse formulário, ele tem que cumprir o que dispõe, então, essa norma da CVM, que até março passado era a instrução 480. Né? Quem milita aí na área da CVM conhece muito bem a instrução 480. Quando no ano passado a 59 alterou a 480, ela adicionou a uma regra mãe sobre o formulário de referência um conteúdo novo com relação a informações ASG. E fez mais um montão de coisas, porque ela reduziu substancialmente outras informações que constavam do formulário de referência. Ela foi toda uma reformulação desse instrumento. Né? O que é a novidade que talvez para alguns tenha passado desapercebida, mas desde, na verdade, de 2019, com a edição de um decreto federal, o decreto 10.139, todos os reguladores integrantes da administração pública federal, eles estão tendo que seguir um cronograma de consolidação e revisão dos atos normativos, não para rever todo o mérito de todas as regras, mas para enxugar, para revogar normas obsoletas, para consolidar normas sobre os mesmos temas. Então, nesse movimento em que a CVM segue um cronograma que, na verdade, atende a esse decreto, a CVM precisou consolidar a instrução 480, que é essa norma-mãe. E é por isso que veio a resolução 80. O próprio termo resolução é um termo que a CVM passou a utilizar em função desse decreto. Ela teve que parar de chamar os atos lá de instrução e agora eles têm esse nome de resolução, atos normativos do colegiado. Então, quando a 80 entra em vigor para substituir a 480, né, e isso vai acontecer, na verdade, a partir de maio, essa resolução 80, ela não pode ter já uma redação que reflete a 59, porque a 59, lembra que eu falei, ela só entra em vigor em janeiro do ano que vem. É por isso que ela precisou ser republicada, porque como ela não podia ser incorporada, a gente poderia editar uma nova resolução, vamos supor, 83, que é a nova 59 alteradora. Isso ia causar mais confusão no mercado, porque os eventos como esse de hoje falam em resolução 59, e o público, de um modo geral, até bem maior do que o público de mercado de capitais, todo mundo que transita nessa temática ESG, já tem na cabeça esse número 59. Então, essa foi a razão pela qual a CVM decidiu republicar a 59, né? Como ela faz muitas referências a 480, não podia deixar ela velha, não podia deixar ela sem alteração, porque senão, quando ela entrasse em vigor ano que vem, ela estaria alterando uma norma que nem existe mais, que é a instrução 480. Então, ela foi só atualizada, sem mudança de mérito nenhum, para que essas referências cruzadas, essas referências a 480, passassem a ser feitas a resolução 80. Tá? Eu imagino que nem vale a pena a gente perder muito tempo com isso, porque é simples assim, e a partir do ano que vem o mercado todo também vai passar naturalmente a falar sempre em resolução 80 e não mais na 59, porque a 59 vai ser só o histórico do momento em que aquilo mudou. Né? Eu acho que um fato importante, aí sim as pessoas têm provocado, é uma certa frustração, né, por parte enfim, de muitos, de que, puxa, mas isso tudo só entra em vigor em janeiro de 2023, é uma vacatio legis longa, né? O que é essa vacatio? É o período em que você tem uma norma que já é conhecida, editada, mas ela ainda não está em vigor, não está valendo. E esse período, que aí é de 1 ano, é um período que é mais longo até do que costumam ser os períodos fixados pela CVM para esse fim. Só que, nesse caso, aqui é importante entender que foram feitas muitas mudanças estruturais no formulário de referência, inclusive muitas que não estão sequer relacionadas a essa temática que a gente está conversando hoje. Então, as companhias precisam, sim, se preparar adequadamente, precisam de tempo para isso, e sistemas também da CVM e da B3, porque a gente está falando de um documento eletrônico, o formulário de referência. Esses sistemas precisam ser alterados, essas informações são enviadas e consultadas por meios de sistema. Então, foi por isso que a gente precisou desse período longo aí de 1 ano.
E isso está acontecendo também, a gente vai ver depois em outras partes, né? Vocês já fizeram referência aí a normas que estão ainda em audiência pública, né? Da SEC e SSB, e isso também depois tem sempre um período para entrar em vigor e tem também, às vezes, uma questão faseada, né? De etapas nessa vigência. Enfim, a 59 ela entra em vigor no início do ano que vem por inteiro. Ela não vai ter ali um faseamento nessas discussões que a gente está tendo aqui. Bom, o que mais é importante falar sobre essa questão do regime informacional, né? Que ele foi alterado, entender o contexto que já vinha esclarecido no próprio edital da audiência pública, que originou a 59, ele é lá de 2020. E ele deixava muito claro, olha, essa reformulação é para reduzir custo de observância, regulatória, isso é um projeto grande da CVM, que vem tendo muito sucesso aí, implementado ao longo de anos, e no bojo dessa redução de custo de observância se viu uma oportunidade importante de aprimorar o regime informacional com relação a essas questões ASG. Então surgiram novos itens, e aí o que a gente acabou vendo? Uma audiência pública extremamente polarizada, houve uma participação muito grande, mais de 50 participantes, muitos comentários, e alguns, embora a maioria dos comentários tenha sido favorável à inclusão desses tópicos, e alguns, inclusive, queriam mais, né, que fosse mais prescritiva, como disse o Mitchell, que tivesse ainda mais conteúdo ASG, mas, por outro lado, havia ali também comentários no sentido de que, olha, era para reduzir custo e as empresas vão ter um baita aumento de custo de observância, né? Só que isso é importante dizer, quer dizer, essa questão do custo de observância, ela não é um fim em si mesmo, nem uma pedra que impede novas regulações em temáticas que precisam ser reguladas. E é um pouco por isso que a gente está aqui hoje, para pensar se precisa mesmo ser regulada, se foi bem regulada, o que vem mais adiante, o que ainda será regulado, se tem que ser prescritivo ou não tem que ser prescritivo. Essas são as questões aí em debate. No relatório da audiência pública, a CVM ela já destacou que o entendimento, embora tenha recebido sugestões de ampliação muito maior, que não era adequado para o mercado de capitais brasileiro, nesse momento, que a CVM se lançasse ali a dar soluções próprias em temas muito específicos, ou então abordar temas gerais num prisma muito particular e impor, né, como disse o Richard, uma certa forma de fazer uma matriz de materialidade, ou impor questões ali, que são questões que a gente está vendo pela prática, que não existe só uma forma de fazer, elas são complexas, são temas muito abrangentes, existem várias formas de fazer, e não cabe ao regulador do mercado de capitais determinar como a companhia deve conduzir seus negócios, seu modelo de negócio, sua estratégia. Isso é uma questão das companhias. A gente está trabalhando aqui na questão da transparência. E por isso, a transparência, olha, eu faço assim ou não faço assim, por conta disso, com explicações, e para alguns temas, aí sim, uma imposição de que, olha, esses temas já estão tão importantes hoje, que se você não seguir ou se você não tratar, você tem que explicar por quê. O investidor quer saber, ele tem essa demanda. E aí eu vou concordar também com o Richard, o ASG não é uma moda, não é algo passageiro, veio para ficar. Só que ainda está em franco desenvolvimento. Então, a CVM enxerga um interesse crescente dos investidores, um desenvolvimento aceleradíssimo de conteúdo e forma dessas informações, né? A linha do tempo aí muito recente mostrou isso, e a cada semana nós, né, somos surpreendidos com mais e mais conteúdo. Por quê? Porque existe sim uma busca, na medida do possível, de uma certa padronização para que a gente possa falar a mesma língua ou aprender a traduzir as nossas línguas para poder trazer comparabilidade, credibilidade, auditoria, né? Tudo que se tem debatido aí em cima de uma questão de uma taxonomia comum e de um certo grau de harmonização, respeitadas diferenças locais e diferenças de jurisdições. Esse assunto eu entendo que está diretamente relacionado ao mandato legal da CVM, né? A missão, o propósito da CVM,
de zelar por um mercado que funcione, enfim, de forma eficiente, íntegro, que se desenvolva e que essa atuação regulatória ela atenda às necessidades do mercado, que está sempre em evolução. Então, são os padrões internacionais, a proteção do investidor, como ela se dá pela transparência. Que informações são essas que são exigidas? São informações necessárias, úteis à tomada de decisão pelos investidores. O objetivo aqui não é gerar custo de observância para as companhias sem o benefício de atender à demanda dos investidores. E é claro que o formulário de referência, embora ele tenha esse foco, né, na questão que é inerente ao mercado de capitais, daqueles que vão investir, que vão aportar seus recursos, seja em dívida, seja em capital, mas ele acaba sendo usado, a gente sabe, por toda a sociedade, pela academia, por diversos stakeholders que buscam, olha, onde é que tem essa informação numa base segura, né, numa base com credibilidade oficial. E aí também, como disse o Richard, olha, o formulário de referência, além dele ser entregue de forma periódica e também em alguns eventos específicos ele tem que ser entregue e atualizado, ele vem com essas declarações do presidente da companhia, do DRI, dizendo, olha, isso aqui eu revi. E ele tem regras dizendo essas informações, elas têm que ser completas, corretas, elas têm que estar escritas também de forma clara, concisas. Então, quer dizer, tem todo um regramento que faz com que esse instrumento seja um instrumento assim, bastante vocacionado a incluir essas informações que o mercado tem demandado. Né? Isso está em linha com o que dispõe a IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, e a CVM tem participado ativamente dessas discussões, tanto na IOSCO quanto internamente. O que a gente tem observado? Né? Aumento de discussões no mercado sobre informações e riscos ASG, desenvolvimento acelerado do conteúdo e da forma pela qual essas informações são reportadas, a importância de se ter informação confiável, e a pandemia realmente demonstrou aí uma questão de importância e urgência de iniciativas mais robustas, né, com esse enfoque em sustentabilidade. Isso tudo tem a ver com competitividade também do mercado brasileiro, né, do mercado de capitais brasileiro frente a outros mercados. A gente sabe que existe também a questão muito premente do investimento estrangeiro, dos investidores institucionais. Então, não se pode deixar de atender essas demandas e trabalhar nessa efetividade, sob pena, na verdade, de deixar o mercado de capitais brasileiro para trás. Eu não vou passar aqui sobre as informações que já eram prestadas antes e o que mudou no formulário, porque o Richard já fez essa abordagem e nas perguntas eu acho que isso vai surgir melhor. Agora, eu queria só brevemente, eu sei, Mitchell, que o tempo ficou curto, mas eu queria mencionar também outras, olhando para frente, né, a CVM, a 59, ela não é ponto de partida e nem é ponto de chegada. Ela é uma etapa no caminho, uma etapa bastante importante. Né? Outra resolução muito importante foi a própria resolução 14, que era anterior e que vem a tornar obrigatório que quem preparar o relato integrado, que realmente é facultativo, siga a orientação do CPC 09 e que ele seja objeto de asseguração limitada. Essa questão da auditoria e da revisão é uma questão importante, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Com relação a iniciativas internacionais, essa questão do ISSB, eu acho crucial também mencionar que, é claro, também a proposta da SEC, que ainda é uma audiência, né, e que vai gerar ainda a emissão de uma norma, mas com relação ao ISSB, chamar atenção, porque muita gente está falando em regra contábil ASG, e não é nada disso. Na verdade, as consultas públicas já lançadas pelo ISSB, que é um irmão, vamos assim dizer, do IASB, né, debaixo da Fundação IFRS, são normas que tratam da divulgação dessas informações ASG. Elas não são normas contábeis,
né? Eu acho que a confusão vem muito pelo protagonismo dos próprios contadores nesse movimento. É um protagonismo que a gente também nota dentro da CVM, junto com, aliás, essa é uma das matérias que mais envolve diferentes áreas na CVM. Então, a Superintendência de Normas, empresas, fundos, a SOI, que tem orientação dos investidores e que trabalha através também da parceria e da coordenação do LAB, que está aprofundando muito, muito essas questões. Então, os contadores, às vezes, são vistos, se os contadores tomaram a liderança, isso é norma contábil. E aqui não é verdade, é um novo grupo, é um novo mundo, né, de informações sobre divulgação ASG, e eu acho maravilhoso que tenha realmente essa expressiva participação dos contadores, porque se é verdade que eles não são experts em meio ambiente, nem em questões necessariamente sociais e de governança, a larga experiência que eles têm com transparência, mensuração, asseguração, informações fidedignas, isso é de enorme valia nesse movimento de padronização dentro do que for possível, né? E olhando para frente, já nos próximos meses também, a CVM está concluindo, na verdade, debates e revisão de outras audiências públicas gigantescas, que estão em andamento já desde o ano passado, com relação aos fundos imobiliários, com relação à nova matriz, a chamada Nova 400, né, matriz de ofertas públicas. Essas regras, elas também trarão ali algumas disposições a respeito de transparência, né, de questões ASG, porque só lembrando, até agora, o que o Richard falou é sobre companhias emissoras, seja de dívida ou de capital. Mas a gente tem os títulos temáticos, né? Os chamados títulos verdes, sociais, sustentáveis, os fundos, e eu não vou me estender porque o Kaká vai falar muito sobre isso, sim. né? Então vou deixar para ele. Né? Então tem todo esse mundo aí que vai acontecer agora nos próximos meses de novas regras e também estudos que vão ser divulgados aí nos próximos meses. Eu vou destacar aqui 2, embora o LAB tenha uma profusão de publicações em que a CVM participa e acho que é um site, uma fonte de informações que todo mundo tem que conhecer. Mas especificamente sobre benchmarking internacional, para a gente saber se a gente está regulando corretamente, como é que estão regulando os nossos pares ao redor do mundo, né, e o que é que vem pela frente. A CVM tem uma iniciativa no âmbito da OCDE, ela participa, né, na verdade, que vai comparar diversas jurisdições, e esse relatório vai ser divulgado nos próximos meses. E a CVM também tem internamente, por meio da ASA, que é a assessoria de análise econômica e de gestão de riscos da CVM, está conduzindo também, concluindo um estudo exploratório que teve parceria com o IBGC e que é justamente sobre essa questão dos critérios ASG, de divulgação e do uso dessas informações. Tá? Então, eu vou passar para o Kaká para não comprometer aqui o timing, para a gente poder entrar nas perguntas, mas eu não queria deixar de falar. Tem isso tudo acontecendo para vocês não dizerem assim, puxa, além de mais coisas de todo mundo, a CVM não para de soltar, né, questões, e isso é do tema, gente. Não tem jeito, eu sei que não só para as companhias, para todos os participantes, é uma enxurrada de informações, mas é do momento, é a construção aí desse novo mundo, desse novo arcabouço, e em breve, espero, talvez não tão breve, mas enfim, daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e não vai ser tão enigmático mais essa questão de como divulgar e como realizar na prática, né, essas questões de divulgação ASG sem prática de greenwashing e dos outros washings aí, como disse o Richard. Vou devolver para você, Mitchell, desculpa se eu avancei. Ótimo. Não tem problema, Flávia, obrigado mais uma vez. E vou passar logo, então, a palavra para o Kaká. Te perguntar, Kaká, o que é que você também, qual a sua visão aí, né, sobre essa resolução. E eu vou aproveitar e já embutir uma pergunta até aqui que o pessoal fez, a Francine, que é uma pergunta super interessante, né? Como evitar que os reports se tornem um fim em si mesmos, sem que as empresas avancem de fato na agenda ESG? Eu acho que essa é uma pergunta boa também para puxar a tua fala. Por favor, fique à vontade. Tá ótimo. Bom, primeiro, de novo, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, né? E depois dessa
exposição aí super abrangente, objetiva, mas de muita profundidade que a Gabriela trouxe, o Richard e agora a Flávia, né? Acho que sobra pouca coisa para eu falar, mas eu vou tentar acrescentar alguns pontos também, assim como a Flávia falou, sem ser muito repetitivo, né? E aí eu vou tentar trazer um pouco da visão da Ambima, né, enquanto autorreguladora aqui do mercado de capitais aqui no Brasil, e vou também trazer um pouco da visão lá de fora, né, um pouquinho do meu chapéu como chairman da BlackRock, que vem tido uma grande visibilidade não só nos países mais desenvolvidos, mas em todas as geografias, em função de como ela tem se comportado, como ela tem se posicionado e da forma como ela tem sido vocal nas questões relacionadas com a ESG, governança, as questões climáticas e as questões sociais, né? E para falar um pouco, eu vou voltar um pouco aí na linha do tempo, vou pegar aquela linha de tempo da Gabriela e falar um pouco, falando um pouco da minha vida anterior, né? Quando eu tive lá na gestora de fundos do Banco do Brasil, na BBDTV, eu trabalhei por um período lá. Em 2010, nós nos tornamos uma gestora aderente ao PRI, né? O PRI, talvez muitos dos brasileiros não saibam, mas entre as várias empresas que foram fundadoras do PRI, tem algumas empresas brasileiras relevantes. E um fundo de pensão que todo mundo conhece, que é a Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, foi uma das fundadoras do movimento do PRI, não é? E naquela época, quando na BBDTVM nós aderimos ao PRI, me fizeram a pergunta: Cacá, o que você acha que precisa, não é, para que essa agenda avance? E na época, uma resposta que, de alguma forma, tenho que confessar para vocês, foi uma resposta talvez ingênua e ainda não com a base de conhecimento que talvez eu tenha um pouquinho hoje, né? Porque nós estamos aí sempre aprendendo. Hoje mesmo foi um aprendizado enorme aí com vocês. Mas eu respondi: olha, eu acho que nós só vamos ter essa agenda andando a hora que nós tivermos. Não adianta os fundos de pensão, os investidores institucionais estarem aderentes à agenda. Não adianta os emissores estarem aderentes às agendas, mas não tem que estar. E aí, a Flávia citou os contadores, por exemplo. Nós só vamos ver essa agenda andar a hora que nós tivermos um movimento também integrado. Senão essa agenda não anda. E é o que nós estamos vendo hoje. Então, não adianta, por exemplo, nós termos uma regulação na indústria de fundos. Nós fizemos agora, no ano passado, a CVM lançou a audiência pública em torno dos FDICs, não é? Essa audiência pública está se transformando numa norma, não é? Mas, ao mesmo tempo, na Ambima, nós soltamos a regulação para os fundos, né, os fundos líquidos, e começamos com fundos de renda fixa e renda variável, para que eles sejam identificados. Não é? Nós hoje temos uma classificação, nós falamos: não, nós precisamos agora ajudar o investidor. Nós estamos vendo o crescimento muito grande dos investidores, ainda a parcela percentualmente pequena, mas um crescimento muito grande de interesse de investidores, de interesse de gestores, né? Então, muitos gestores olhando isso com outra lupa e fazendo um trabalho bastante consistente. Nós temos gestores de fundos hoje muito especializados, muito nichados no mundo ESG, o que é muito bom. Mas entendemos que nós deveríamos identificar esses fundos, não é? E fizemos esse trabalho. Então, hoje está lá na autorregulação da Ambima, já consta toda a metodologia, que não é prescritiva, ela é principiológica. Esse é um ponto importante. Vou falar um pouco também de por que o nosso entendimento de que as coisas têm que ser principiológicas, também não podem ser só prescritivas, né? Então, não se define por percentuais de ativos que tem, mas sim de como a gestora usa os seus processos, como é que é a governança, como é que é a parte informacional e assim por diante, para que você efetivamente possa identificar o investimento dessa natureza. Então, fazendo esse trabalho, é o suficiente fazer esse trabalho? Não é o suficiente. Não é? Então, nós temos que ter um trabalho também na ponta da emissão. Não é? Ou seja, nós precisamos definir, tem iniciativas da CVM nesse sentido, já tem iniciativas do Banco Central, e nós também, no âmbito da Ambima, estamos agora fazendo todo um trabalho para você ter autorregulação no campo da emissão dos ativos, né? Que, no final das contas, são os insumos que as gestoras vão utilizar para desenvolver os seus portfólios e levar o investimento para o investidor final. Basta isso? Também não basta isso. Nós precisamos, aí vem a 59, nós precisamos ter informações vindas das companhias que os gestores possam utilizar para fazer as suas escolhas. Não é? Nós precisamos ter
essas definições todas para fazer a escolha dos ativos. E aí vão entrar auditores, vai entrar tudo isso nesse conjunto integrado. Por quê? Porque é bem o que o Richard falou. Nós não estamos falando simplesmente de, vamos dizer, mais uma forma de classificar o investimento, mais um, não é? Assim como a renda fixa, assim como a renda variável, multimercado. Nós não estamos falando nada disso, nós estamos falando de uma agenda transversal. Ela abrange toda a indústria e, portanto, você precisa ter ações de todas elas. Por isso que nós estamos com essa enxurrada, graças a Deus. Estamos com uma enxurrada de estudos, estamos com uma enxurrada de ações, porque é exatamente isso que o mercado precisa. Nós precisamos de ações de cada um desses pedaços para que, efetivamente, essa agenda caminhe de forma consistente. E aí, um ponto que eu trago aqui de alerta, eu não quero me alongar para sobrar aí o nosso tempinho aí para as perguntas, né? Mas o ponto de alerta que eu trago é assim, nós estamos vendo lá fora, e esse é um outro ponto que eu acho muito importante, quando a gente fala principalmente na IN59, né? Que muitos vão falar, será que ela avançou o que tinha que avançar? Será que ela não avançou? Quais são efetivamente, o que de fato, né, vai fazer com que esse mercado se movimente aqui no Brasil? Primeiro, tem um alinhamento muito grande, muita gente citou SASB, muita gente citou TCFD, muita gente citou as audiências públicas que estão aí acontecendo. Então, o ponto importante essa é uma agenda que está em movimento, é uma agenda viva, é uma jornada. Então, nós precisamos construir isso dessa forma, e nós precisamos construir isso dentro da nossa realidade também. Né? Então, para que ela tenha sustentabilidade, para que ela tenha consistência, ela precisa ser construída dessa forma. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E a hora que a gente olha o que está acontecendo lá fora, nós também estamos tendo uma coisa que é muito importante, nós estamos tendo a humildade de aprender com o que está acontecendo lá fora, trazendo para cá, mas da forma adequada. Né? Então, a hora que a gente olha a forma como foi trabalhada a questão lá da identificação dos fundos, a hora que a gente olha de que forma a IN59 evoluiu, vocês vão verificar claramente, na hora que você olha por que a SEC deu um alerta agora recentemente com as preocupações que ela tem, que informações que ela gostaria, qual é o nível de transparência e assim por diante. E a hora que você, as audiências públicas do IFRS, do ISSB, também você vai verificar as preocupações. E a hora que você faz a leitura do que está sendo produzido aqui no Brasil, nós estamos muito alinhados com o que está acontecendo lá fora. Então, isso é muito importante também a gente saber, porque essas dúvidas também estão lá fora. As mesmas dúvidas que nós temos, ainda que eles estejam mais avançados, nós também estamos tendo, nós estamos tendo a sabedoria de fazer essa leitura e adequar aqui ao nosso mundo para fazer essa agenda avançar. E o ponto mais importante, né? Eu vi a Flávia comentar várias vezes, eu vi o Richard também, a Gabriela, a preocupação é com o quê? É com o investidor. Né? No final das contas, é o investidor que está movendo essa agenda. Né? E aí, o investidor, mas nós não estamos falando só dos investidores institucionais, na hora que você vê, não sei se alguém teve a oportunidade de ver uma matéria que saiu agora, nesse fim de semana, sobre proxy voting na The Economist, falando de como isso vem ganhando relevância. Não é? Então, em 2008, os minoritários eram 13%, vamos dizer, investidores minoritários. BlackRock é um investidor minoritário. A Vanguard é um investidor minoritário, State Street é um investidor minoritário, não são investidores majoritários dentro das empresas, mas juntos eles formam um bloco importante. Não é? Então, na S&P 500, por exemplo, os minoritários eram detentores de algo perto de 13% das participações nas empresas. Hoje, isso representa algo como 22,5%, 23%. Então, os minoritários estão cada vez mais ganhando força. Não é? E, inclusive, os minoritários, os individuais. Não é? Então, hoje, a BlackRock mesmo, há alguns meses atrás, ela falou sobre isso, de permitir que cada investidor seja capaz de votar nas empresas onde a pessoa tem um investimento. Então, essa dinâmica de quem é o investidor também está mudando muito o mundo, e as empresas precisam estar atentas para isso. Não é? Então, o que acontece? Essa mesma matéria fala, por exemplo, que tem lá uma empresa, uma instituição de caridade que está fazendo posicionamento de voto de maior acesso às vacinas para Johnson, para os três grandes laboratórios aí que produzem as vacinas. Então, você vê que tipo de stakeholder está aí ganhando voz no mercado. Então, nós precisamos estar muito, muito atentos a isso. Né? E o outro ponto é de ter o cuidado de também, a hora que nós trazemos a norma, a hora que nós trazemos
todas as questões aí relacionadas ao ESG, trazer de forma construtiva. A ideia, né, o engajamento, né, eu acho que quando você fala em transparência, quando você fala em informação, da empresa falar quais são as diretrizes que ela está adotando, qual é o seu planejamento de longo prazo, o que ela está fazendo para emitir, para reduzir a emissão de gás carbônico dentro dos prazos aí que estão aí 2030, 2050, enfim, quando a norma pede para que isso seja explicitado e traz a responsabilidade da direção da companhia, do CEO da companhia, do board da companhia, ela está falando em compromissos. Isso vai ser verificado. E não vai ser verificado só pelo regulador. Vai ser regulado pelo investidor. Esse é o ponto. É o investidor que vai verificar isso. E ele vai verificar se isso está acontecendo e se os resultados e as estratégias de longo prazo estão acontecendo. Então, é esse o alerta que a gente tem que ter. Nós não estamos falando... Quem faz a regulação, a autorregulação, das diretrizes. Mas das diretrizes por quê? Porque tem o mercado, tem todo um ecossistema que precisa ser visto. Tem todo o ecossistema que precisa ser ouvido, porque é ele quem move o mercado, que são os investidores, são os gestores, e assim por diante. Então, essa compreensão que a gente tem que ter. E aí nós estamos, felizmente, nessa jornada, nós estamos caminhando bem. Talvez seja um excesso de otimismo, mas eu vejo como um copo nosso muito mais cheio do que vazio, e a gente caminhando para frente e numa velocidade que talvez muitos de nós fiquemos ali, talvez não estejamos sendo velozes. Mas, seguramente, se nós olharmos para trás e verificarmos em que momento nós começamos efetivamente a trabalhar essa agenda que não é nova, nós temos avançado de forma muito relevante. Show de bola, Kaká. Muito obrigado. A gente tem aqui mais uns 15 minutinhos para responder algumas perguntas que estão chegando desde o começo das nossas falas. Gabriela, você queria acrescentar alguma coisa? Eu queria complementar a fala do Kaká, que eu achei muito interessante. Aliás, o ponto alto de hoje é justamente a gente ter tanto a visão do lado dos investidores, dos outros players do mercado e do regulatório, né? E aí, explorando um pouco essa fala do Kaká, e por coincidência, hoje eu recebi um paper da Harvard Law School, do Grupo de Governança Corporativa, escrito até por um expert em remuneração de executivos. Eu vi até que tem algumas perguntas com relação a essas métricas ESG, mas ela trouxe um dado interessante. Eu adoro dados, né? Eu sou advogada, mas gosto de trabalhar com dados, porque eu acho que os dados contextualizam e dão um raio-x para a gente de onde a gente está para onde a gente quer ir. E Kaká, nesse paper, falava que 49% dos investidores afirmam que venderiam as suas ações caso as iniciativas da empresa frente às questões ESG os desapontassem, né? Não fizessem frente às expectativas que eles têm com relação a essa atuação mais forte nessa frente ESG. Então, achei interessante esse ponto que você explorou, e é exatamente isso, né? Pois é, eu queria até aproveitar, já embutir aqui algumas perguntas que foram feitas sobre remuneração atrelada a metas ESG. Chegaram duas perguntas sobre isso. Primeiro, a Luíse, perguntando se isso pode ser uma tendência, né, para que a empresa cresça, né, como um posicionamento estratégico para o crescimento das empresas. E o Roberto Lambi, com uma pergunta super interessante, se atrelar metas ESG à remuneração não incentivaria também o greenwashing e outros washing. O que você acha? Vou perguntar primeiro para o Kaká, e aí depois, se a Flávia também quiser falar, a Gabriela, a Richard, fica à vontade. Vamos lá. Só aí eu vou voltar agora e vou trocando de chapéu aqui. Né? Eu vou falar um pouco sobre como a BlackRock, né, enquanto uma investidora, né, que está aí, que atua globalmente, tem participações em várias empresas, como é que ela olha isso, né? Então, de fato, a questão da remuneração é importante, mas eu só queria alertar para o seguinte, não é? O primeiro ponto não adianta a gente olhar, vamos lá, deixa eu ver como é que é melhor eu frasear isso. Não adianta você simplesmente olhar a ESG como uma métrica. Então, eu acho que você tem que começar olhando por que você fala em remuneração de longo prazo e não dá para simplesmente atrelar a metas da ESG. Você tem que olhar a remuneração de longo prazo sobre a perspectiva de, primeiro, quais são os objetivos de longo prazo da empresa? Qual é o planejamento da empresa do longo prazo? E aí sim você começar a trazer a questão da remuneração. Então, e de novo, nós não podemos
ser prescritivos. Nós não podemos só trazer, não podemos só trazer as métricas. Então, a BlackRock olha, sim, a questão de como as questões da ESG estão sendo implementadas dentro da empresa, mas a primeira coisa que ela olha é qual é o planejamento de longo prazo daquela companhia e quais resultados ela está almejando conseguir no longo prazo. Não podemos esquecer que tem um fator econômico. A gente está falando da ESG e tudo mais aqui, mas precisa ter o econômico. Tem uma amiga minha que sempre fala ESG, é econômico, ambiental, social e de governança, senão a coisa não acontece, né? E é isso mesmo. É o capitalismo de stakeholders efetivamente acontecendo, né? Acho que foi a Gabriela que comentou, né, lá na apresentação dela, falando um pouco da origem de tudo isso, e ela trouxe essa questão do capitalismo de stakeholders, e é isso mesmo. Então, você tem que começar por aí. E todos os demais compromissos que a empresa olha tem que estar conectados com esse resultado de longo prazo, não é? Então, é consequência. Então, e a remuneração, ela é fundamental, mas a remuneração não está só atrelada à questão ASG. A remuneração está atrelada aos objetivos de longo prazo e se ela está sendo adequada para o cumprimento das estratégias da companhia, né? E o ESG está dentro, exatamente, está transversal às estratégias da companhia. Então, é um pouco dessa a visão, aí, resumindo um pouco a visão que a BlackRock tem como investidora. Se eu puder complementar, Mitchell, e por Claro. coincidência também, eu acabei de tirar uma certificação, até tem algumas colegas aqui queridas, profissionais, para conselheiro ESG, e a gente fez um role play, digamos assim, e a minha função era ser do comitê de pessoas, né, de remuneração, de conselheiros e executivos. E a pergunta é exatamente essa, né? Como atrelar as metas ESG à remuneração dos executivos? E eu digo a você que não é fácil, é desafiador. Como o Kaká falou, quando a gente fala em uma dimensão mais subjetiva, né, das questões sociais e ambientais, fica difícil você pensar nas métricas. Mas tem um outro paper também que eu adoro, que eu recebi recentemente de um professor de Harvard, que trata e traz, inclusive, críticas a isso, porque pode sim, a depender de como essas métricas forem formuladas, pode sim gerar conflitos de interesse, conflito de agência, né, do executivo trabalhando ali em prol de conseguir uma meta ou estabelecer uma meta fácil, né, sem ser uma meta ambiciosa, justamente para fins de receber o bônus no final e não necessariamente ter incorporado de forma genuína essas questões ESG. E aí é importante, na hora de pensar nessas métricas, ter algumas questões definidas. Primeiro que essas métricas têm que ser claras, têm que ser objetivas, né? A gente tem visto métricas que levam muito mais qualitativas do que quantitativas, né? E a gente precisa, então, ter uma forma de medir essa métrica para que a gente possa fazer uma comparação de onde você estava, né, do lugar que você saiu e onde você chegou. Então, quanto que isso foi alcançado, foi efetivamente alcançado. E essas métricas devem ser ambiciosas, devem ser fortes. Não adianta falar, vou incluir uma pessoa de um pilar de diversidade no conselho, né? Não é isso que o mercado espera. Então, essa questão das métricas realmente ainda o mercado está engatinhando, é desafiador, mas é importante para justamente liderar essa transformação que a gente precisa. É uma forma de se buscar essa mudança, né? É uma forma de, na verdade, acelerar um pouco mais essa mudança. E você também atrelar a metas para os empregados, isso também tem sido muito discutido no mercado. Claro que são metas que você consegue medir e metas que ele consegue executar, né? Então, isso é importante também pensar. Mas não deixa de ser uma questão importante nessa jornada aí da gente conseguir mudar esse mindset e acelerar a integração das questões ESG, né? Gabi, agora, o que eu acho, pegando só o gancho do Kaká, é que a gente está numa profunda transformação cultural, econômica, tecnológica,
de pensamento. É uma revolução, quarta revolução industrial, pode falar o que quiser, mas claramente nós estamos vivenciando um modelo de ruptura, né? Então, é claro que você vai conviver com pessoas que rapidamente botam uma meta, né? Então, você tem que aumentar em mulheres em 10% até 2054. Pô, então, ou até... Então, a meta pode estar pequenininha, pode estar grande, pode estar desconectada, mas o que eu acho mais importante é que, primeiro, a empresa precisa realmente abraçar a agenda ESG como parte da sua cultura, do tone of the top. Ela acredita naquilo, por isso que é transversal. Porque eu acredito naquilo, eu acredito na questão social, eu acredito na questão ambiental, e eu vou buscar lucro, sim, mas olhando todos têm que ir. Então, uma vez que eu acredito nisso, isso está dentro da minha estratégia, naturalmente vão surgir os compromissos desafiadores para métricas de ASG, que aí são sociais, eu vou melhorar meu clima, eu vou melhorar a participação de pilar de diversidade, eu vou melhorar. E aí, claramente, quando eu enxergo para onde eu quero ir, quanto isso agrega na minha estratégia, no meu crescimento no prazo, as metas vão sair. Então, o que eu imagino é que, primeiro, eu acho que essa padronização de relatório vai acontecer, só trocando um pouco, ela vai acontecer, já está acontecendo, todo mundo já está bebendo nas mesmas fontes, então isso aí naturalmente vai afunilar. Nós vamos passar por uma fase de relatórios integrados super bem feitos, mas com metas super bobinhas, ou até boas, mas vão conviver metas, estão lá, mas o mercado vai aprender isso, né? E a gente vai caminhar. Então, eu acho que essa questão da mineração ela é importante, ela ajuda, mas o mercado vai aprender a olhar isso e classificar isso com o tempo. E só completando, juntando um pouco o que a Gabi e o Richard falaram, né? Só complementando um pouquinho minha consideração inicial, é a razão da meta, é o que está ali dentro. Qual é o propósito, não é? Então, quando eu falo em diversidade no conselho de administração, eu poderia simplesmente trazer isso como uma meta. E talvez a meta, nós temos iniciativas como o 30% Club, nós temos o programa de diversidade em conselhos ali do IBGC, WCD, B3, né? Enfim, nós temos várias iniciativas importantes no mercado e algumas tratam, que nem o 30% Club, de uma meta, não deixa de ser uma meta, não é? Só que o que está ali por trás daquilo? Qual é o propósito daquilo? E a empresa precisa compreender esse propósito. Eu estou tentando levar diversidade lá dentro do conselho, não é só por causa do 30%. O 30% é a minha meta, mas o propósito é outro. Eu quero trazer mais qualidade, eu quero trazer uma visão diferenciada, eu quero trazer formas de ver diferente a empresa para possibilitar melhores decisões e um planejamento de longo prazo mais adequado para a empresa. Então, esse propósito é que precisa estar entendido, que aí entra muito o que o Richard falou. Nós temos uma mudança cultural, e é uma mudança cultural profunda, né? Que vem tanto sobre a ótica de risco como de oportunidade, é importante ressaltar isso, né? E é aquela história, ou você escolhe ir junto ou vir atrás, né? Porque essa é uma revolução do tamanho das outras revoluções que nós tivemos na nossa economia, tanto quanto a revolução industrial, tanto com a revolução tecnológica, como nós tivemos há algum tempo, nós estamos tendo essa revolução agora, e a gente precisa ter isso muito, muito claro, né? Legal. Eu vou estender alguns minutinhos aqui, tá? Só para a gente endereçar mais algumas perguntas que foram feitas. Tem uma aqui que eu acho que é muito importante, vou fazer ela para a Flávia, é da Ana Lúcia Herculano, uma espectadora que fez essa pergunta pelo YouTube. Eu vou dar uma adaptada nessa pergunta, na verdade, para saber como é que vai ser o papel da CVM no acompanhamento do cumprimento dessas regras, Flávia. Como é que a CVM tem um poder fiscalizador aí nesse caso ou não? Acho que é importante esclarecer isso. E uma outra pergunta que chegou aqui do Juan, que também pode ser interessante, de repente a Flávia, ou até mesmo Richard e Gabriela podem responder, é em relação a auditorias e consultorias. Se vai ser necessário uma certificação ESG para aplicação de indicadores, né, nos relatórios. Aí passo já a pergunta aí para você, Flávia. Tá ótimo. Como a gente tem pouco tempo, eu vou até começar por essa segunda. Acho que tinha sido objeto já de menção até na apresentação do Richard, que essa questão da auditoria, ela nesse momento, ela não é uma imposição, mas ela já é uma questão que deve ser divulgada, se esses dados foram ou não revistos, que tipo de asseguração, né, ou de auditoria
foi feito. Então, essa divulgação tem que ser dada, mas não há uma imposição. Com relação ao relato integrado, eu tinha mencionado que assim, é facultativo a adoção do relato integrado, mas muitas companhias o fazem, isso também já foi dito anteriormente, o Brasil se destaca nisso, e ao fazer, aí sim está sujeito à questão da asseguração. Também vai ser trabalhada essas normas aplicáveis à questão das auditorias nesse tipo de matéria, com relação, por exemplo, a indicadores, ASG, esse também é um mundo em construção, né? Então a gente vai assistir essas coisas andarem juntos e é um pilar muito importante, porque para a informação ser confiável, e a gente está falando aqui de dados, né, que num contexto vão ter que ser verificados. Indo para a primeira pergunta, a questão da fiscalização da CVM, tudo que a gente falou hoje aqui, com relação a 59, estava com um enfoque muito da atuação regulatória, a atuação da CVM em baixar normas, né? Mas a CVM tem a competência com relação às normas que edita de supervisionar e, ao fiscalizar, em caso de inobservância, também de punir os infratores. Eu diria que, com relação a essa temática ESG, e a todo esse risco de greenwashing, essas discussões, tem sido a tendência atual que está sendo dada ainda um enfoque muito grande na questão educacional, de adaptação, de entendimento, de construção desse modelo. Então, é uma visão muito mais de construção e educacional do que propriamente punitiva. Mas, a partir do momento que há a clareza das normas, que elas são testadas e que as companhias vão prestar informações, como eu disse, essas informações do formulário de referência, elas têm que ser verdadeiras, elas têm que estar corretas, e havendo aí uma dissonância, vai existir sim essa possibilidade, inclusive, de punição, digamos assim. É que a gente não está nessa etapa, eu acho que a gente está ainda na etapa anterior. Aliás, com relação a essas novas normas, novos requisitos, como eu falei, a gente ainda nem entraram em vigor. Esse ano todo foi para que as companhias se preparassem. É claro que muitas companhias já fazem essas divulgações, né, já faziam por iniciativas voluntárias, inclusive com relação ao conteúdo que a gente está falando aqui. Ninguém está pretendendo reinventar a roda, como a gente falou, a CVM e os reguladores do mundo todo estão buscando ampliar esse nível de divulgação de forma incremental, mas sem se aventurar em exigências para além do que já está sendo construído e aceito mundialmente ali, de TCFD, GRI, SASB e por aí vai. Então, eu acho que a gente vai chegar tudo a seu tempo na etapa de cobrar a consistência, examinar, orientar, e depois uma maturidade de que, olha, quem descumprir ou quem fizer de forma enganosa, induzindo o investidor a erro, vai estar sujeito, sim, a processos administrativos sancionadores, inclusive, né, perante a CVM, sem falar em todas as outras repercussões aí no mundo civil e tudo mais. Perfeito. Richard, Gabriela, gostariam de fazer algum complemento, dar uma palavrinha final aí para a gente encerrar o nosso grande debate de hoje? Você está primeiro, eu falar para ele, acho que primeiro agradecer muito, né, a presença do Kaká, da Flávia, sua, Mitchell, Tamir, toda a equipe da Capital Aberto, né? Agradecer muito a audiência, que foi expressiva, né? Eu acho que a gente tem que ter serenidade para entender que é um mundo em construção, mas em construção muito rápida, tá? E que a gente vai, como a Flávia colocou, você está vendo claros padrões já se consolidando, sabe? GRI, eles estão influenciando. Então, isso a gente vai chegar muito tranquilamente. Não tranquilamente, não diria, mas nós vamos chegar. A questão das metas, só para fechar, é que você não começa pela meta, você começa pela estratégia, aí você acha a sua matriz de materialidade, da matriz de materialidade você separa os seus temas, separando seus temas, você cria o que você quer com cada um deles, a partir dessas GRIs, SAS, etc., SSB, e aí você faz a meta para chegar onde você queria. Então, acho que também isso vai ser construído com o tempo, e é isso. Acho que a Flávia também foi muito feliz na questão de ser uma jornada, a CVM também vai ajudar muito nesse mercado. Então, eu acho que a norma veio, eu gostei da resolução,
Eu acho que, claro que a gente fica com aquele gostinho de que tem uma coisa prescritiva, que é mais fácil de cumprir, mas tem muita coisa no mercado, tá? Então é isso aí. Obrigado a todos. Gabi, se quiser completar. É isso, eu gostaria só de agradecer muito. Eu acho que a visão do Kaká e da Flávia se complementaram e são fundamentais nesse processo, e eu concordo com você, exatamente. É preciso considerar essas demandas ESG, justamente desde a formulação da estratégia corporativa, e que vai dar o tom dessa integração ESG é o topo, né? São os líderes, são os executivos e o conselho. Então é isso, deixo essa mensagem para vocês. Mitchell, equipe da Capital Aberto, muito obrigada. Flávia, de novo, Kaká, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Pessoal, e quem não conseguiu assistir esse evento desde o começo, esse conteúdo está disponível no YouTube. Eu acabei de confirmar com a Tamires, não vai ser só por alguns dias, já está lá no canal do Capital Aberto. Então, você pode assistir esse evento na íntegra, compartilhar com outras pessoas. Como a gente viu, muitas apresentações preciosas foram feitas aqui nesse debate. Então, vale muito a pena também compartilhar esse link salvo, para poder sempre dar uma consultada ali na apresentação da Gabriela, do Richard, e também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui hoje debatendo esse assunto com vocês. Desejo a todos uma boa noite e um ótimo fim de semana. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Flávia, obrigado, Kaká. Aproveita aí a Itália, hein? Obrigado a vocês, foi um prazer, Tchau, tchau. viu? Prazer, parabéns. Tchau.